Então, assim, não existe idade certa para começar algo novo, existe o desejo e a disponibilidade de começar aquilo. Se você quer chegar naquele ponto, que eu nem vou dizer igual a mim, tô falando exatamente o que você almeja desde pequeno ou desde jovem. Você quer aquilo, é só começar. De fato, não é palavras utópicas ou palavras bonitas para ficar em algum local. É porque você quer aquilo, você começa a fazer que você vai se tornar, eu ouso dizer, um mestre naquilo. Tudo está na dedicação, enquanto de energia que você emprega naquilo. Muito. TimeCast, episódio 35, com Adriano Kell. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Eu sou time, atriz, comunicadora e idealizadora desse programa. E antes de começar, eu já queria agradecer aqui a Jeb, que fez essa jaqueta maravilhosa que eu tô usando aqui hoje no programa, incrível. Se fosse vocês, não perdiam isso por nada, então vai lá, entra nas redes sociais da Jeb, do site deles e vai nas lojas deles que eles têm roupas incríveis, que vai ser incrível pra você e pra sua identidade visual, a sua forma de se vestir. Eles sempre pensam no melhor, na melhor qualidade, nos tecidos tecnológicos. Então, é isso. E hoje no TimeCast, ele tá um episódio incrível, porque eu tenho aqui um amigo meu que a arte me deu, que é sensacional. Eu admiro muito o trabalho dele. E ele tá aqui porque nunca é tarde pra mostrar que a gente pode ir atrás dos nossos sonhos como ator e viver da arte. Ele é um engenheiro e ator, e ele decidiu recalibrar a rota da própria vida e ouviu o que o coração dele já dizia há muito tempo, e hoje ele tá aqui pra contar essa história pra gente. E atualmente ele tá se preparando para o longa Sansão. Caraca, hein? Que orgulho! Com vocês, Adriano Kell! Seja bem-vindo, Adriano, ao TimeCast. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Que você possa compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E eu tenho certeza que vai ser grandioso pra mim e também pro pessoal que tá assistindo em casa. Obrigado, time. Tô muito feliz. Tem uma coisa que toda vez que eu assisto os episódios, eu fico na curiosidade de saber o que tem dentro da caneca. Mas eu não vou falar e você vai descobrir quando você vier aqui. Então você é o próximo convidado a vir aqui. Você não sabe se é água, se é café, se é chá, é um líquido muito bom. Vou deixar vocês na curiosidade. E quando vocês sentarem aqui, vocês vão descobrir o que tem aqui dentro. Mas muito obrigado por essa oportunidade, time. Tô bastante feliz, realmente, né? Por poder compartilhar um pouco e esse comentário que você fez sobre nunca é tarde para recalibrar a rota é um dos meus slogans, né? Da minha frase mesmo que eu carrego comigo. Então Qual sempre que é recalibrar a rota. Essa é uma frase-chave que eu tenho carregado comigo e ela vai ser uma marca pessoal, né? Nos próximos dias e tempos aí, que esse slogan vai estar associado ao meu nome. Recalibre sua rota. Uau! E eu só posso falar de recalibrar sua rota depois que eu tiver experimentado de fato ter feito isso. Então, é o que eu estou fazendo, né? Decidi dar uma segurada, organizar toda a minha vida, recalibrei a rota e cá estou eu. Meu Deus, Adriano, que incrível! Caraca, e é uma coisa muito maluca, porque eu poderia aqui ficar falando horas, eu sempre falo isso para os meus convidados, horas sobre você, né? Sobre o que eu sei um pouquinho da sua história. Mas nada melhor do que você mesmo pra se apresentar e falar. Eu falei aqui que você é engenheiro, ator, que recalibrou sua rota, que você tá em processo de gravação de um filme novo, que é Sansão. Mas eu queria saber, queria que você se apresentasse, falasse pro pessoal que tá em casa. Quem é o Adriano Kell? Quem tá por trás desse profissional incrível, né? Quem que é você? Quem que é o Adriano? Obrigado pela oportunidade. E assim, o Adriano Kell, ele é um cara muito expressivo, às vezes no rosto e às vezes na forma de falar. Mas eu venho de uma escola, que eu falo de vida, onde a minha mãe, né, é referência dentro de casa, então ela sempre nos motivou a escolher o que a gente sente dentro do coração para seguir. Então, eu lembro que quando eu estava prestes a prestar o vestibular, eu cheguei com ela e conversei, não, mãe, tem essa decisão aqui, essa daqui e tudo mais, só pode me orientar. E aí ela disse, não tem um caminho certo nem um caminho errado. Tem um caminho que você quer, aonde você quer chegar. Uau. E o caminho que você escolher, a mamãe está aqui para lhe apoiar e lhe dar todo o suporte possível. Só quero que você seja feliz escolhendo a coisa certa. Então, naquele momento, ela não estava colocando um peso sobre as minhas costas para que eu escolhesse algo, e sim
para que eu seguisse o meu coração de acordo com o que eu achava conveniente naquele momento para seguir. Então, essa é a minha escola, da gente, dentro de casa, sempre fazer aquilo que... Não viver de uma forma louca, assim, mas fazer uma coisa construída, uma coisa pensada. Então, por conta passo desse... de cada vez, Um passo né? de cada vez. Então, por eu vir dessa escola, então, eu me sinto muito consolidado em subir escada por escada, degrau por degrau numa escada. Então, tenho 39 anos, eu sou engenheiro de formação e eu venho do mundo corporativo. Na verdade, eu trabalho no mundo corporativo, então eu tenho 21 anos de experiência. Uau. E eu sempre fui presidente de classe, representante, então eu sempre estava conectado com a comunicação. E eu percebi que isso daí tá Eu sei vinculado bem dentro como é de mim. isso, Adriano. Então, Ser bem assim, presidente de Grêmio Estudantil, participar dos centros acadêmicos na faculdade. isso que é engraçado, porque eu E tenho pra- uma profissão, mas a E pro movimento comunicação... estudantil. Gente, se eu contar aqui minha história pra vocês, é uma loucura, porque realmente quem é conectado com a comunicação não tem como ficar longe dessas coisas, né? A gente acaba se colocando à frente pra representar e pra representar tanto na vida quanto na atuação, né? Como atores também. E é engraçado que assim, você começa um projeto novo, eu não estou falando nem de trabalho novo, você começa um projeto novo na vida e essas características, elas são conhecidas muito rápido aos nossos redores, né? Então as pessoas já percebem alguma característica, não, ele fala diferente, ele tem um porte diferente, ele... Né? No caso, falando de você agora, ela se comunica, ela se expressa muito bem, dá para consolidar esse material aqui, explicar para todos, para que todo mundo entenda o assunto. Então, essas habilidades que a gente carrega desde pequeno, né, que já são natas Que nossas, acho que Deus, quando ele manda a gente pro mundo, ele já põe esses dons e talentos dentro da gente, né? tem um episódio que aconteceu assim, né? Muitos anos atrás, estava bem lá, vendo a minha vida e tudo mais, aí alguém bate no meu ombro, né, do nada, assim, dentro da universidade ali, por mais que eu fosse presidente de classe, eu estava bem lá, trabalhando, estudando, fazendo a minha vida de universitário, de repente alguém toca no ombro e pergunta se eu estava disposto a fazer uma peça teatral. E aí eu disse... Na faculdade? Ou na Da escola? onde? Era escola, né, mas era... e depois aconteceu a mesma coisa, mas no mundo corporativo, dentro de uma empresa. Mas, enfim, é que a pessoa não sabia... eu quero saber de A tudo. pessoa não sabia disso. E do nada ela vem e toca no meu ombro. Então eu falei, poxa, essas características vão me seguindo. Não é perseguindo, é seguindo. Porque é o que a gente emana, né? Exato, eu acho que faz muito sentido, Adriano. Eu acho que a gente exala isso, né? Principalmente a arte que a gente ama tanto é uma coisa que a gente não consegue esconder, né? Então, por mais que a pessoa não saiba o que ela olha pra gente e fala, mas tem alguma coisa ali, o que que é? E daí a pessoa identifica, eu acho que ele seria um bom ator pra minha peça de teatro. E ela nem sabe que realmente você de fato é um ator ou uma atriz. Mas eu acho que é a forma como a gente se comunica com o mundo, né? A forma como a gente olha. O artista, ele tem uma sensibilidade pra olhar as coisas. A gente não vê o mundo como as pessoas veem. Isso é A verdade. gente olha de uma forma diferente, né? Independente de com que da arte você trabalha. E é muito louco, porque eu tenho visto isso aqui no TimeCast, porque os artistas, eles têm todas as mesmas características, assim, sabe? Claro que cada um tem a sua autenticidade, sua identidade, mas tem algumas coisas que a gente tem em comum. Eu acho que o amor pela arte é um deles. Isso é verdade. E principalmente é que o amor, ele tem cheiro, né? Ele tem cheiro, ele tem comportamento. É igual, não sei se você já viu Divertidamente. Eu vi uma peça esse final de semana, que é o Alto de Coração, inclusive, pessoal. Se você ainda não foi assistir, vai assistir. Mas e lá ele falava sobre alguns sentimentos. E se a gente for analisar do amor, o amor, ele tem características próprias. E quando a gente ama o que a gente faz, não tem como a gente fazer diferente. Então as pessoas, mesmo sem saber, elas sabem, mas esse cara aí é ator, né? Essa menina aí comunica. Assim, eles não sabem o que é, mas pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de se comunicar, a pessoa fica sabendo, né? Engraçado, né? E você, em vários ambientes, a pessoa chegou. E aí, Adriano, você quer participar da minha peça? É isso, porque a questão não é atuar no sentido de
viver uma vida que não é a sua, mas de conseguir passar veracidade naquilo. Então, é o que a gente acaba carregando. É uma das É uma habilidades. verdade. É uma das habilidades que realmente a gente possui. Então, que a gente possui, né? Então, assim, como você perguntou, quem é o Adriano? Em resumo, é justamente isso. Um cara feliz, um cara que é muito comunicativo, tem esse lance de se expressar muito pelo rosto, pelas atitudes, mas que ele traz essa experiência de levar o emocional e o racional numa mesma vertente, de modo que quem está vendo e ouvindo possa sentir aquilo. Então, venho de um mundo corporativo, onde, lógico, lá eu tenho que aplicar todas as habilidades técnicas da coisa, né? Tenho o curso de engenharia e técnico de eletrônica na carreira, então isso me dá uma expertise técnica para atuar como engenheiro, né? Para exercer minha profissão. E tenho essa questão do hobby, que me acompanha desde pequeno, aonde eu faço isso também por amor, fora do meu horário de trabalho, né? São duas coisas que andam em paralelo, mas elas têm os seus momentos certos. Então, o Adriano que eu trago é justamente esse que brilha os olhos quando fala, seja da engenharia, seja da atuação, mas é o que motiva o meu coração, que me faz acordar todos os dias e querer continuar. É isso. Caraca, muito bom. E quando que você líquido teve... bom esse, né? Esse líquido é ótimo. Boa. E como que você teve o seu primeiro contato com a arte, Adriano? Isso foi engraçado. Eu estava bem lá estudando, vendo a minha vida de novo, né? Na verdade, foi a primeira história. E aí um professor de literatura bateu no meu ombro e falou assim... Olha o nome dele, Galileu Galilei. Uau! Aí, eu lembro desse nome até hoje porque marcou muito a minha vida, né? E aí ele falou assim, Adriano, tô com um projeto de fazer uma fotopeça, ou fototeatro, hoje eu entendo essa palavra, e eu queria que você participasse. Aceita o desafio? E aí eu disse, vamos lá, né? E aí eu fui entender o que ele queria fazer. Era baseado nas 3 crianças que viram, né? Tiveram uma visão de uma determinada santa. E aí ele queria fazer uma fotopeça, onde acontecia tudo isso dentro de uma sala de aula, mas com todo um cenário. E ele tirou fotos da gente, né? Eram 3 crianças, 2 meninas e eu. E depois de ele ter tirado essas fotos, ele montou num painel e colocou na exposição lá na escola. Então, ter visto todos os alunos vendo aquilo, para mim, aquele momento era um audiovisual, era o meu primeiro contato. Eu tinha 7 anos, então aquilo marcou a minha vida, que até hoje eu consigo descrever com os elementos que eu vi, aquele painel, as crianças correndo, parando para ver uma coisa nova. E quando ele me chamou, juntamente com as minhas 2 colegas lá, para fazer essas fotos, foi num local. Então, assim, foi tudo construído. Esse foi meu primeiro momento. Uau! E você sempre gostou, assim... Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. E você sempre gostou de se comunicar? Assim, como é que era essa criança de 7 anos que o professor olhou nele uma possibilidade de ser um ator de uma peça teatro? Não, essa parte eu não sei exatamente o que fez ele pensou. Né? Porém, o que ele pensou de mim? Mas porém a gente colhe o que planta. O que eu fazia? Eu sempre era o líder do grupo dos trabalhos. Então eu sempre estava entregando as atividades meio que por primeiro ou bem feitas. Se era para escrever um parágrafo, eu escrevia uma página. Então eu tinha elementos que me destacavam diante dos demais. Ele percebeu, opa, esse aluno aqui é diferenciado. Então, talvez isso daí, né, minhas notas sempre elevadas ali, principalmente em português, gramática, literatura, diferenciaram, e aí ele acabou me fazendo esse convite, né? Lógico que ele misturou um pouco do que eu fazia teórico na prática, mas, para mim, coincidiu porque não colidiu, né? Juntou as coisas, sim, uniu. Se uniram, né? E você já tinha tido algum contato com teatro alguma vez? De assistir, talvez não de vivenciar, né? Mas Não, eu acho que não. Somente você não sabia? Você sabia o que era teatro? Não, eu acho que não. Eu acho que somente a TV, mas eu assistia a TV, não exatamente... Eu lembro, assim, eu tenho uma imagem na minha cabeça que quando eu assistia a TV, eu ficava imaginando o que acontecia por trás daquela tela que eu estava vendo. Então, era um mundo que me fascinava, mas eu não tinha conhecimento teórico, eu não tinha habilidade, eu era uma criança de 7 anos e aquilo já despertava curiosidade. Falei, cara, como é que eu faço para chegar lá e tudo mais? Enfim, isso cresceu comigo, né? Então, eu não tenho como remover isso aí, porque realmente é um sonho guardado no coração. Sim, sim. Uau!
Que sensacional. E você contou que a sua primeira experiência foi aos 7 anos, mas o que é aquele momento, assim, quando o seu professor te convidou para fazer parte, o que despertou em você? Falou, caraca, como é que foi essa experiência de participar disso? Quando, primeiro, né, teve o convite, e aí depois a sessão de fotos de fato aconteceu no dia e hora marcado, né? Tivemos que levar umas roupinhas ali próprias para fotopeça. Você que preparou as roupas? Não, nesse caso já eram... Na verdade, era uma batina, né? Eram pastorinhos, né? Não sei se é essa a palavra correta, 3 crianças, então... Como é que era a história? São 3 pastores de ovelhas, mas eles são crianças de 7, 8 anos e aí apareceu... Existe ainda essas fotos que você tem? Não. Não ficou comigo, infelizmente. Ficou no painel e como o professor era o dono daquilo, né? Acabou que ficando com ele, eu não consegui nem... Queria ver essas nem fotos. pensei em pedir aquelas fotos, mas realmente, né? Eu até pensei em procurá-lo, mas não sei como é que estão as coisas, mas esse nome não é difícil de se encontrar, né? Galileu Galilei. Ô, professor, nós vamos... um beijo pro professor. Eu vou caçar o professor nas redes sociais até encontrá-lo. Vamos mandar esse episódio pra ele. Porque foi esse momento que despertou algo em mim que trouxe até os dias de hoje. Sim. E esse momento eu guardo no coração, assim... Foi muito feliz naquele dia, né? Porque foi uma preparação. Não foi assim, o convite saiu para amanhã. Eu preparei e tudo mais, recebi a batina, né? E aí eu usei e aí ele fez todas as fotos onde a gente caminhava, tinha as ovelhinhas ali e tudo mais, até que aparece a imagem de uma determinada santa e tudo mais. E ali as crianças se assustam porque são crianças e elas estão num pastoreio, né? Num pasto. E aquela imagem aparece, então tinha que fazer a cena de se assustar e não tinha nada aparecendo. Então era tudo... a expressão facial e fazer os gestos e tinha que parar por conta das fotos. Então, isso que mexeu comigo. E eu tenho aqui também anotado que você, do livro A Ilha Perdida. O que acontece? Sempre gostei, né? Depois disso, daí já despertava mais a questão de viver aventuras, escrever e tudo mais, né? E aí fui na biblioteca e eu acabei pegando um livro que eu achei a capa ali, bati o olho ali, aquela capa daqueles 2 garotinhos numa ilha, num barquinho, numa canoa, e aquilo me chamou a atenção. A Ilha Perdida eu peguei e pedi emprestado o livro da biblioteca, levei para casa e devorei aquele livro, né? E aí aquilo nem reacendeu, né? Acendeu toda aquela energia que eu já tinha. E aí eu devolvi o livro, só que eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fiquei imaginando, e aí a partir daquele dia eu passei a ler os livros, me imaginando como personagem do livro. Então é isso que caminhou. Sim, como se você fosse um personagem daquele livro. Eu lembro que aconteceu uma coisa bem interessante, que até quero agradecer ao meu irmão mais velho. Depois que eu entreguei o livro para a biblioteca, ele chegou comigo e falou assim: Adriano, você sabia que grandes profissionais, né, do mercado não leram um livro até hoje, um livro de ponta a ponta, talvez trechos, páginas por conta da sua profissão, mas ler mesmo um livro de ponta a ponta, muitos não têm essa experiência. E você, no auge dos seus 7, 8 aninhos aí, já leu um livro todo, e aquilo marcou, foi tão forte que eu lembro dessa conversa que ele teve comigo, que a partir dali eu só quis pegar livro. Toda semana eu estava pegando livro na biblioteca. E eu acho... de ponta a ponta. E eu acho, assim, não tem um número certo, né? Mas eu acho que já passou de 150 a 200 livros que eu li, assim, né, no decorrer dos anos seguintes. Não de imediato no primeiro ano. Mas como eu comecei a ler muito cedo, né? Os 8 aninhos ali, então eu li esses... Uau, Adriana. E é verdade, sabia que muitas pessoas nunca tiveram essa oportunidade de ler um livro de ponta a ponta. Eu acho que isso é uma experiência que às vezes a gente começa a ler um livro, né? Claro, eu já li, mas às vezes a pessoa começa a ler um livro não termina, né? De ler o livro, deixa pra lá. Daí começa a ler o outro, também deixa pra lá. Daí lê uma página, deixa pra lá, né? Então, realmente agora você me fez pensar e é exatamente isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente deveria de treinar mais, né, as nossas mentes para terminar aquilo que começa. Tem processos que ajudam você, mentores que até ajudam você a você ler no mínimo um livro por mês, que seriam 12 livros por ano. Então, isso aí já está de bom tamanho, porque você iria ler 12 pensamentos diferentes sobre uma mesma história, seja uma obra de ficção, seja uma questão técnica, um livro técnico, mas um autoconhecimento, né? Enfim. Isso é muito bom porque amplia o nosso conhecimento. Inclusive, depois de que você leu esse livro, você
escreveu um conto, né? Isso, aí o que acontece? Os insetos da sorte. Isso aí é Você muito teve engraçado. uma história publicada. Caraca, como é que foi ver o seu nome em um livro publicado, Adriano? Você tinha quantos anos? Você é um mini gênio, né? Você era um mini gênio, essa que é a Nem real. tudo eu conto, né? Isso aí é uma das histórias que eu guardo comigo, mas que pra mim foi muito importante. Depois que eu li esse livro, né, A Ilha Perdida, então motivou essa questão de eu ler o livro e vivenciar aquele personagem, eu passei a escrever. E aí eu escrevi muitas histórias, mas muitas mesmo. E até que teve um jornal muito famoso da minha cidade que publicou uma nota ali dizendo: vamos fazer uma coletânea de 150 poetas. O nome do livro vai se chamar Poetas Ocultos e tudo mais. Vai ser uma... Não, mas peraí. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 8. Porque foi logo em seguida da Ilha Perdida, porque aquilo Meu Deus, deu Adriano. um estalar e eu falei... Comecei a escrever, e aí escrevi, e aí eu já tinha muitas histórias escritas por mim, não publicadas, escritas. Mas aí quando eu vi... Gente, você era um mini gênio. Quando eu vi a com chance... 8 anos eu tava o quê? Caindo, me ralando na rua? O outro já tava escrevendo um conto. A minha mãe conta que eu brinquei com dinossauros, né? Até essa idade, mais ou menos, até 10 anos eu ainda estava brincando. Então, eu construía mini zoológicos lá perto de casa e tudo mais, né? Com aqueles animaizinhos pequenos e tudo mais, né? Então, eu sempre tive essa questão criativa da coisa, né? Então, ora ela via os dinossauros, depois ela via num zoológico, depois ela via dentro da cidade. Então, eu sempre estava construindo e reconstruindo a mesma ideia. Mas, enfim, né? Uau! E como foi pra você que escreveu esse Não, conto? então, aí eu já tinha essas histórias escritas por mim. Quando eu vi a oportunidade... eu abracei a oportunidade, porque quando saiu a nota no jornal da minha cidade, dizendo que eles iriam fazer uma publicação de 150 poemas, histórias, era alguma obra de 150 autores anônimos, era para mandar o seu material para aquele endereço e tudo mais. Aí eu já tinha pronto, né? Fiz só uma recalibração, li ali um pouquinho, ajustei algumas coisinhas, melhorei o português no meu nível de entendimento e enviei por carta. Aí, passado uma semana ou 2 semanas, eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido selecionado e que era para eu comparecer à agência para conversar com eles, que eles iam publicar. E aí minha mãe foi lá comigo, porque eu era menor de idade. A menor de idade não, você era uma criança, quase um bebê deles. Entra lá, esse Adriano que é, meu Deus, eu esperava um senhorzinho lá que escrevia contos. E a dona da agência, né, da editora, falou assim: os meus filhos leram sua história, amaram, eles queriam muito conhecer. Aí chamou os 2 meninos dela, né? Vem cá, o dono da história chegou, dos insetos da sorte. E aí... Uau! E você tem essas histórias escritas até hoje, não? Olha só, eu tinha um livro até antes de eu viajar, de eu me mudar de estado. Eu acredito que esse livro, uma das cópias que eu tinha 2 cópias. Eu não estou encontrando. Eu já procurei esse ano quase todo, mas eu vou encontrar. Eu fui para a internet, procurei, mas como era uma coletânea, eu acho que não está publicado na internet, né? Porque já faz alguns anos. Mas eu tenho um ano que foi publicado, eu tenho uma editora, eu vou atrás, eu vou caçar isso. Você já tentou falar com a editora? Não. Você lembra qual era a editora? Porque eu acho que ela... Se ela existe no mercado, ela tá com outro nome. Mas com esse nome eu não encontro mais nada. Nem o endereço que ela tinha. Nossa, que triste. Mas eu vou atrás. Você vai achar. Vou tirar uns dias de viagem, vou lá na minha cidade, lá no meu estado e vou procurar lá. Falando em cidade e estado que procurar, onde que você... De onde você é? Eu... Não sei se percebeu meu sotaque, né? Tem um R assim, né? Não falo porta. Eu sou de Manaus, Amazonas, nasci lá. E aí minha vida toda foi lá. Caraca, e como que é morar lá, Adriano? Isso é interessante, né? Porque as pessoas não, assim, associam só o norte do fato de ser norte, né? Mas não diferenciam que tem capitais, tem cidades do interior do estado e tudo mais. Então eu morava na capital. Então as minhas experiências, elas estão todas voltadas para dentro, que eu acabei de contar, dentro da escola, da universidade, do ramo da tecnologia, dessa questão de publicidade, porque eu gostava bastante, então estava sempre envolvido. Então, por mais que, né, dependendo da situação, eu iria visitar algum local, ponto turístico, como o Encontro das Águas, não sei se você já ouviu falar, que são 2 tipos de água, né? A água clara e a água escura, que elas não se misturam, elas se tocam, mas devido à diferença de densidade, de temperatura, de sedimentos, elas não se... Você pega a água escura e pega a água clara. Lógico que se você misturar assim, elas misturam, mas elas ficam batendo, então... Quando o barco fica em cima do Encontro das Águas, você tira foto da água clara e tira foto da água escura. É uma coisa assim incrível. Isso eu tenho foto, daqui a pouco dá para mostrar aí, né? É incrível
Então é um ponto turístico que você tem que conhecer. Árvores centenárias, né? Que você vê assim o tamanho do tronco lá. Aí depois você manda Nossa, foto e pra tudo gente botar mais. na edição. Mas é muito lindo, tá no meu celular aqui essas fotos. Então, Você assim, manda pra e tem o gente. Teatro Amazonas, onde foi gravado, é conhecido como, Manaus é conhecida como Paris dos Trópicos, né? Porque todos aqueles projetos arquitetônicos lá do passado chegaram primeiro para Manaus. Então, inclusive, há brasileiros que não conhecem que Manaus é a Paris dos Trópicos. Nossa, eu não sabia. Então, assim, pelo menos o centro da cidade ali, ele é todo tomado dessa arquitetura. Então, hoje é uma preservação, lógico, muita coisa mudou, mas teve até um projeto recente onde a rua foi toda, eu esqueci a palavra, mas ela foi toda refeita para deixar justamente esses blocos e você caminhar como se fosse lá no passado que eles caminhavam por carroça, né? Então fazia aquele barulho e tal. Então hoje essas pedras elas existem lá num determinado espaço justamente para você trazer essa sensação Uau. de 1900 e 1800 e pouco e tal, né? Sim. Adriano, e você chegou a continuar escrevendo ou não? Parou? Pois é, bem rapidamente a história do livro, né, que era Os Insetos da Sorte, era só que era uma casa onde tinha alguns insetos, como um besouro, uma formiga, um gafanhoto, uma joaninha, e aí o dono da casa ganhou na loteria do estado, do país. E aí ele acabou jogando fora o bilhete. E aqueles Meu! insetos, né, que moravam lá nessa casa, viram o noticiário e tudo mais, e viram que o dono da casa estava desesperado procurando o bilhete e já estava para expirar o período de retirada do valor, de se apresentar, e eles tinham visto que o dono tinha jogado o bilhete e já estava no lixo e estava lá para ser retirado. E aí a aventura, né, que eu descrevi foi justamente esses insetos percorrendo da casa até o cesto de lixo lá fora, passando pelo jardim com carrinho de cortador de grama, com mangueira, com um pedaço de chocolate caído no meio do jardim. Então é toda aquela aventura deles irem até lá e o caminhão de lixo passar, eles conseguirem abrir o saco, tirar exatamente o bilhete, quase que todos eles vão embora no caminhão de lixo, e aí eles fazem um processo de volta e colocam um bilhete em algum ponto que o dono encontrasse. Então, Meu foi Deus, essa história que eu descrevi. Que legal! Caraca, você tinha que vender esse roteiro pra alguém fazer esse filme, Adriana. Fazer tipo, sabe a vida dos insetos? Aqueles filminhos parecido. assim, tipo Toy Story. É muito bom, eu adorei. Você tinha que criar Só- esse roteiro e fazer um filme. Só que aí eu escrevi, né, com detalhes e tudo mais, então um pai, uma mãe lendo para uma criança que não sabe ler, ou então a própria criança que já sabe ler, lendo aquilo, ficava maravilhada com a história e porque eu escrevi vivendo ainda, porque eu tinha 8 anos, então eu escrevi como o que eu queria viver mesmo. Então eu escrevia com detalhes que, encontrei um pedaço de chocolate gigante, então eu tava na visão do grilo, Do na grilo. visão da formiga. Então eu ficava descrevendo essas etapas. A grama, que eram imensas florestas. Nada é uma grama desse tamanho, mas eu me colocava no olhar da formiga para cima, entendeu? Nossa, que incrível, que incrível. Você tinha que fazer tipo um filme. Então, tu percebe que eu sempre... Animação, sabe? Percebe que eu sempre, desses detalhes, eu tô tentando entrar no corpo, no íntimo do personagem. Então, por isso que essa Sim. conexão com a arte. Sim. E você continuou escrevendo depois, não? Eu escrevi por mais alguns anos, bastante mesmo, só que teve uma coisa muito chata que aconteceu. Eu me mudei de casa e todo o meu material estava guardado numa pasta gigantesca, eu não escrevia em folhas A4 e guardava lá. Eu ia, não encadernando, né? Eu ia grampeando e tudo mais e ia deixando lá. Então aquilo era o meu tesouro. Eu tinha menos de 10 anos, né? Então aquilo era o meu tesouro. Mas quando eu me mudei de casa, eu lembro que essa pasta foi uma das últimas coisas que foi colocada no caminhão. E quando tudo chegou na outra casa, eu não consegui mais achar essa pasta. O que eu acho? Que essa pasta caiu durante o transporte do caminhão, durante o transporte dos móveis. E aquilo me deixou muito triste. E por conta disso, eu parei de escrever por causa desse episódio, porque Não eu perdi acredito, todo o meu Adriano. acervo. Não acredito. Tipo um trauma. Foi. Aí Não, você tem que voltar a escrever, Adriano. eu parei de escrever histórias. Naquele dia eu parei de escrever. Não, imagina, Adriano. Você não podia ter parado de escrever. Você tem que voltar a escrever. Eu voltei a escrever anos depois, mas já uma outra pegada mais adolescente, coisa mais Sim. adulto, poemas já, coisas já sobre vida e tudo mais. Mas esse mundo mais lúdico, eu parei. Nesse dia foi o dia que eu parei o mundo lúdico, nesse dia. Mas Nossa!
Caraca, eu queria assistir esse filme animado aí dos insetos. Não sei, Dos insetos. ouvindo isso daí eu vou repensar. Repensa, porque a história, ela tá Adriano. toda escrita O aqui na minha Sexo da cabeça, Sorte. sabe? Vocês tinham que... Gente, alô Disney, alô Pixar, alô Netflix, alô Prime Video, sei lá quem que vai fazer essa animação. Porque é uma história animal que pode... gente, as crianças de hoje, tudo, até um adulto, porque hoje Toy Story, por exemplo, Lilo e Stitch, Monstros S.A. não é pra criança só, né? Não, aquelas é só pra Quem não criança. chorou com Toy Story? Ai, é até uma vergonha, né? Mas, tipo, o mundo encantado da Disney, quem que não se anima assistindo uma coisa dessa até hoje? É. Adriano, repense. Não. Volte a escrever coisas lúdicas. Ia ser incrível. Até, inclusive, teve uma atriz que veio aqui, que é a Camila Santonioni, que ela escreveu um livro, que é a Abelha Rainha e a Jabuti. E ela escreveu um livro que conta a história também. A minha amiga Dani Florezani também escreveu um livro que é o Iceberg. Meu lindo um iceberg, né? E são histórias que teoricamente são lúdicas e infantis, mas não são, porque elas contam, né? Elas trazem esse adulto, o adulto a repensar. Então repensa, Adriano, pra você criar um livro, escrever um livro que depois futuramente pode virar uma animação. É engraçado que eu tenho realmente os elementos bem construídos dentro da minha cabeça. Elas não saíram, né? Meu Deus, Passou Adriano. o quê? Décadas e elas continuam. Essa 30 história anos. continua escrita. Assim, continua. Eu revisito esse tema de vez em quando, assim, né? Só que eu nunca contei pra ninguém. Agora que eu tô colocando pra fora isso. Adriano, você tem que escrever, fazer um livro, ir atrás de gente que possa fazer esse teu produzir, nem que seja um curta. Eu não sei se hoje existe no mercado pessoas que façam curtas animados, né? Mas deve ter. Tem. Então, bora atrás, Adriano. Não põe isso aí, não põe Mas os eu vou insetos fazer. da sorte pro escanteio, porque é uma coisa muito legal. E se você tem esse dom da escrita, cara, a gente é o que mais a arte pede, assim, precisa. Pessoas que gostam de contar histórias. É porque o meu modo de escrever é justamente o que eu acabei de comentar, né? Eu tento fazer com que o leitor viva aquele momento, porque justamente eu conto como sendo a formiguinha, a joaninha, o grilo. Então, no momento aí eu trago o leitor para que ele se comporte como... Então, ele passe a ver os elementos que o personagem está vendo, porque era o que eu gostava de fazer. Então, eu trago essa, se é diferente dos demais autores, mas esse é o meu estilo que eu... Então, bora reescrever essa história e publicar de uma outra forma e também levar para produtoras que possam fazer essa animação, porque eu acho que é bem legal, Adriano. Pensa nisso. E você que tá em casa assistindo esse episódio, já curte, comenta, compartilha com seus amigos. Vai que a gente chega num ilustrador aí, numa pessoa que faz animação, É verdade. né, Adriano? Meu Deus, já temos uma Eu história... aceito esse compartilhamento. Aí, ó, nós já temos a história pronta. O Adriano vai se comprometer a escrever de novo. Eu vou fazer de novo agora essa Isso história. aí, escreve, Adriano, porque é incrível. Meu Deus, maravilhosa. Me remeteu até um pouco pra Fantástica Fábrica de Chocolate, assim, que tinha o bilhete premiado e que eles estavam procurando aquela coisa também super lúdica que no fundo, todo mundo espera um dia ganhar na bilheteria na Mega Sena, né? Mas não é a história. Você pode até... Não sei como é que acabou a história, se o homem achou. Isso é um spoiler. Não vou se contar. o homem achou ou não achou o bilhete. Mas eu acho que a gente sempre fica nessa expectativa de que algum dia vai mudar a nossa vida. E aí, Não, isso, é né? isso, perfeito. E às vezes a oportunidade vem e a gente perde. Né, o que você falou ali, que você abraçou a sua oportunidade de escrever um conto e publicar ele. Mas quantas oportunidades que passam nas nossas vidas e a gente perde, a gente joga no lixo. E o inseto tem que ir lá ver e olhar e buscar, né? Então, meu Deus, eu já viajei aqui nessa história, eu já quero ver isso aí em formato de filme. E se você não fizer, eu vou lá puxar seu pé, Adriano, à noite. E é engraçado que... O fantasma do time Cast vai lá, Adriano, faz os seus... Olha, time... a produção. Eu vou fazer isso por causa que eu tô me reconectando com esse assunto aqui no TimeCast. Então, faz isso. se você vê isso aí daqui pra frente, renasceu aqui. Renasceu aqui, porque o fantasma do TimeCast vai lá. Vai, Adriano, faz os seus projetos. Tem vários amigos que vieram aqui e a gente conversou sobre algum projeto e eles falaram, caraca, é verdade, hoje estão aí produzindo. E eu espero que isso aconteça com você também, porque você...
Imagina, desde criança tinha esse talento, né, da escrita e Eu fico pensando se eu tivesse continuado mesmo a escrever, lógico, né, com o passar do tempo, aquilo que você faz diariamente, você passa a ser habilidoso naquilo. Então, lógico que eu teria crescido, saído do mundo da infância, ali para o infanto juvenil, depois para a juventude, depois para a vida adulta, mas eu teria evoluído no modo da escrita, né? Então, realmente. Mas não deixei de escrever, eu só parei naquele dia, causou realmente um mini trauma, eu parei de escrever naquele dia, né, histórias assim, e voltei a escrever depois de adolescente, mas uma outra pegada, sem ser histórias tão assim, né? Mas eu vou revisitar esse assunto de verdade, porque... pensa bem, Adriano, pensa bem. E 2 pontos desse assunto que eu queria falar é que eu já tinha história pronta, né? Quando apareceu o anúncio no jornal, a nota, eu só aproveitei a oportunidade. Então, isso eu queria deixar de mensagem. Quando a oportunidade aparecer, às vezes não dá tempo de você correr atrás de tudo, preparar. Muitas vezes você tem que estar preparado e pronto. Então a gente tem que pensar no futuro, pensar nessas coisas que podem acontecer onde você quer chegar e se preparar para aquilo, para que quando aquilo chegue, né? Minha mãe fala muito do cavalo cilhado, né? Cilhada, que passa uma vez Isso, só. então ela fala assim, até que esse cavalo passe novamente, você tem que se preparar de novo. Então, e se ele passar, né? Se ele passar. Porque às vezes ele só passa uma vez só, e aí que tá o todo, né... a vida é essa, a oportunidade às vezes passa uma vez só. E depois que você apresentou essa como é que foi, assim, você reencontrou a arte depois de alguma forma, na adolescência, na empresa, na faculdade, enfim? O último comentário desse daí é que teve o lançamento do livro, e aí teve uma noite de autógrafos e tudo mais com tapete vermelho, e nós fomos para lá, para a noite de autógrafos, então eram 150 autores, né, no lançamento do livro lá, e tinham centenas de livros que, claro, era o projeto, cada um tinha que vender os seus livros para poder fazer sentido naquilo, mas para mim foi, imagina, eu tinha 8 anos, tá naquele momento ali da noite de autógrafos, e a emissora do meu estado, né, que era a filial da Rede Globo, foi lá e fez entrevista comigo. No dia seguinte eu saí no jornal dando entrevista. Uau! Foi um momento bem único mesmo aquele dia. Por isso que eu trago essa experiência assim, porque ela marcou muito a minha vida. Você tem fotos desse dia? Não tem. A gente gravou, eu assisti, mas com o passar dos anos a gente foi perdendo esse material. Né? Eu sei, às vezes eu quero lembrar também de um espetáculo que eu fiz, alguma coisa. Assim, minha mãe, se eu for lá cavocar nos arquivos dela, vai ter. Até eu quero um dia ficar lá olhando as fotos, ver o que tem, o que não tem. Porque realmente a gente vai se perdendo, né? O tempo vai passando e a gente perde uma coisa, perde outra. Mas eu soube que depois você teve o contato com algumas peças de teatro nas empresas. Foi. Como é que foi isso? Isso daí foi uma coisa bem, eu vou dizer assim, insana. É tipo teatro empresa? Não, né? Isso. Mas eu era colaborador da empresa. E aí, de repente, veio aquela notícia, né? Fazer uma peça de teatro para se apresentar para a empresa toda. Então, todo mundo me via. Você já era engenheiro? Tava no processo de conclusão do curso e tal, já estava ocupando o cargo, né? Comecei a trabalhar cedo, aos 18 anos eu já estava ocupando um cargo, né, bem elevado, no sentido de dentro da área de engenharia, como técnico e tudo mais. E ali as pessoas me viam como profissional, né? Com o jaleco e todo aquele porte profissional. E de repente me ver numa outra pegada, com uma roupa que não era propriamente dentro do ambiente corporativo, eu fiquei assim, né? Deu uma... Mas aí, como era uma coisa que eu gostava, né, que eu gosto, então a quantidade de ensaios, de ouvir aquilo, e isso que você falou mais cedo, né, eu ensaiava fora do horário e tudo mais, então isso é que me motivava. E até que chegou o dia da apresentação, então bateu aquele nervosismo, mas eu fui lá e foi uma coisa assim incrível. Esse aí eu tenho fotos, né? Ai, me manda pra botar na edição, Adriano. Aí, então, esse aí ficou marcado mesmo. Me manda pra botar na edição. Porque foi... Nesse caso, o dia da apresentação foi no refeitório da empresa, onde reuniu todos eles lá. E aí eles sabiam que ia ter essa apresentação, então muitos deles ficaram, mas foi uma coisa assim que marcou muito minha vida, assim. Porque eu já era adulto e tudo mais, já tinha uma outra pegada, já estava quase me formando na universidade, então... Assim, Como já que foi escolher a engenharia, assim? Foi uma escolha dura para você? Ou você acha que a engenharia e a arte se conectam? Sinceramente, time, a resposta é que sim. Porque a engenharia me dá todo esse contexto lógico e exato da coisa, e a atuação me dá esse lado mais criativo.
Porque a gente sabe que uma parte do nosso cérebro é a questão lógica e outra parte é criativa. Então, muitas pessoas não é que usam só um dos lados, mas depende da sua área de atuação, eles são mais propícios a usar aquilo. Sim. Então, assim, eu falei, não posso usar os dois lados do cérebro porque assim, eu tenho que fazer uma coisa bem feita. Só que eu tenho como profissão a exata, né? Eu fui treinado para aquilo desde os 15 anos, quando eu entrei no curso técnico. Só que a atuação, né, a questão da arte, já me acompanha com todos esses exemplos que eu dei desde pequeno. Então, era uma coisa que caminhou junto. E aí, hoje, eu tenho uma habilidade, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma maturidade de ligar a chave, girar a chave e desligar. Então, ora eu estou, de fato, usando a questão lógica da coisa e tudo mais, é relatório. Técnica de relatório. Isso, porque é uma outra pegada, é uma coisa mais direta, uma coisa mais assertiva. E a outra questão é a atuação. Não é que eu vou viver de uma improvisação. Também são técnicas lá dentro da atuação, mas é uma coisa mais de emoção, de você passar o que você está sentindo. E aqui, no lado exato, não é uma emoção. É o 1 mais 1 é 2 e ponto final. E tá aqui o relatório provando que 1 mais 1 é 2. Muito bom. E você acha que, então, falando isso, você acha que as nossas habilidades elas podem ser treinadas? Que você entrou com 15 anos num curso técnico onde você foi treinado para pensar como exatas, né? Ou você acha que dentro de você ainda tinha isso, ou você foi treinado para isso? Você acha que habilidades podem ser treinadas? Não. Nessa sua vida, nessa carreira, assim, como engenheiro também, né? E como ator. Porque eu, como atriz, eu mesmo sabendo que eu tenho um talento, um dom, né? Que nasceu comigo, porque eu não sei em que momento que eu virei artista, atriz, bailarina, né? Não sei, porque é isso que você falou, a gente nasce com isso. Mas eu sinto que eu consigo treinar, né? Essa minha vocação, essas minhas habilidades. Como é que você vê isso? Não, a resposta é sim, time. Tudo é treinável, ensinável e aprendido. Por exemplo, né, no auge assim, dos 30 aos 40 anos, há habilidades que eu desejaria ter e que eu não tenho. E aí o senso comum faz com que a gente não queira nem começar a aprender. Mas não existe hora certa para isso. Existe a decisão. Deixa uma mensagem para esse povo. Não, então, não existe hora certa para você começar aquilo. De fato, eu vou falar da minha idade, né? Porque isso é importante. Aos 39 anos, pelo mexer das coisas, das peças aí do jogo do xadrez, eu acabei caindo em São Paulo, devido à empresa e tudo mais, estou trabalhando e de repente desenvolvi habilidades de atuação. Por mais que a arte eu estava carregando a arte comigo, mas é agora que eu estou aprendendo essa habilidade de atuação. Então, assim, não existe idade certa para começar algo novo. Existe o desejo e a disponibilidade de começar aquilo. Se você quer chegar naquele ponto, que eu nem vou dizer igual a mim, estou falando exatamente o que você almeja desde pequeno ou desde jovem. Você quer aquilo, é só começar. De fato, não é palavras utópicas ou palavras bonitas para ficar em algum local. É porque você quer aquilo, você começa a fazer que você vai se tornar, eu ouso dizer, um mestre naquilo. Tudo está na dedicação, enquanto de energia que você emprega naquilo. Muito bom. É isso. É isso. E você, quando você decidiu, assim, né, seguir pela engenharia de formação, mas depois você teve esses contatos com a arte, né, no ambiente corporativo, que você teve essas peças. E depois também acho que você teve contato, você fez Jesus, né? Isso. Aí você estava nessa sua cidade ainda, em Sim, Manaus? em Manaus. Eu já estava morando lá, né, vivendo normal e tudo mais. Aí, isso foi dentro do ensino médio. Você, na verdade, sempre foi ator. Engenheiro. Adriano, desculpa. E além disso, escritor, né? Roteirista. Mas assim, você nunca abandonou a arte. Não. Essa que é a grande verdade. Você fala que agora você tá... Para, né, Adriano? Você sempre carregou isso a vida inteira. Você tem uma história com a arte, com a atuação. E às vezes a gente se sabota nisso, né? Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa e acha assim, não, porque eu tenho que ser só isso. Eu sou médico, mas aos finais de semana, como hobby, vai lá e pinta uma tela. Cara, desculpa, mas se você pinta uma tela todo mês, se você faz uma peça de teatro todo mês, você é um artista, né? Então, é sobre isso. Às vezes, a nossa profissão, né? A nossa função, nosso ofício como profissional é mas a gente não significa que a gente não desenvolva outras habilidades e outras profissões, né? Que, pelo visto, você foi mestre em fazer isso, em se formar e criar novas habilidades e deixar isso florescer em você, né?
Tem só um momento aí que é dos 15 aos 17 anos, que é o quê? Eu entrei numa escola muito conceituada lá na minha cidade, né? Que é o tal do vestibular ou mini vestibular que você faz para poder entrar lá. E eu acabei entrando e tudo mais, então ali eu já estava inserido dentro do mundo curso técnico de eletrônica, dentro da questão da Sim. tecnologia. Então, o Uau. primeiro convite foi lá dentro. Então, por isso que eu falei universidade, mas porque foi dentro dessa escola que já era um outro patamar. Por mais que eu tivesse 15 aos 17 anos, que eu fiquei os Sim. 3 anos lá, mas era todo um cuidado. Então, ali surgiu os primeiros convites, depois de grandinho, assim, a gente vai fazer uma peça de teatro aqui na escola, então todo mundo lá com o seu uniforme, e de novo, né, eu estaria sendo convidado para ser Jesus, e aí eu ia Incrível. estar na frente da escola toda ali, que era um momento Que para história todo de mundo Jesus que ver. era? Não, era a ressurreição, né, Tipo Páscoa. era Páscoa, Que mas legal. a gente ensaiou durante 1 ou 2 meses. Foi uma coisa muito bem construída, tinha muitos momentos, tinha as cenas que cortavam, teve a ressurreição. Então, assim, Jesus, ele é morto, né, e é carregado. Então, naquele momento eu fiquei, lógico, né, com uma tanga assim, né, a roupa é de Jesus, mas o peito estava exposto. Então, eu estava o tempo todo, os 3 anos na escola, de uniforme. De repente eu estava diferente assim, e aquilo eu falei, para mim foi normal, porque eu gostava de fazer aquilo, eu amava Sim. aquilo. Então ali E como foi pra você interpretar Jesus, assim? Que Ah, responsabilidade, hein? eu confesso que hoje eu teria uma outra mentalidade, mas naquele momento eu Você estava tem mais foto dessa empolgado. Eu não sei se eu tenho. Ah, se tiver, manda pra nós também. Esse daí eu não tenho certeza, só se eu procurasse mesmo. Mas enfim, nesse momento, eu realmente eu estava mais pensando no desafio de estar na frente de todo mundo. Então, assim, eu mais pensei dos olhos para fora e não dos olhos para dentro. Sim. Porque eu queria mais fazer o certo, o bonito e fazer bem feito e não errar em nada. Então eu estava muito procurando fazer tudo certinho, não errar nenhuma fala, não errar nenhuma emoção, não errar nenhum passo e tudo que eu tinha que fazer no momento certo. E tanto é que realmente, assim, vou dizer que foi um sucesso, mas porque naquele mundo que eu vivi deu tudo certo, né? Sim. Então, assim, aquele momento ali para mim foi mais de querer fazer o certo e não errar e mostrar para todo mundo, por mais que fosse para aqueles alunos, né, que eram crianças iguais a mim, adolescentes, né, 15 anos, que tinham um Salvador, que nós temos um Salvador que morreu na cruz por nós, mas consegui passar essa mensagem para eles, né? Sim. E como que a sua comunicação ela foi evoluindo, assim, a ponto de você ser quase um palestrante nas empresas, sabe? Nessa comunicação de teatro, assim, porque você levava os teatros, mas tinha alguma outra forma de comunicar dentro das empresas que você trabalhava? Assim, por eu ter esse jeito mais comunicativo, muitas vezes explicar por A mais B, naturalmente essas habilidades elas surgiam diante das pessoas. Então, Sim. deixa que o Adriano treina, deixa que o Adriano ensina, deixa que o Adriano apresenta. E aí não era uma coisa assim, eu posso fazer isso, era uma coisa que naturalmente, como imã, me atraía ou era atraído. Sim. E aí, chegou um colaborador novo, deixa o Adriano e tudo mais. E aí eu acabei falando isso, entrava numa outra empresa, falava assim, não, sempre fazia isso e tudo mais, né? Explicava minhas atividades, aí, né, talvez o gestor, a gestora já tinha essa visão sobre mim. Então, quando tinha uma oportunidade diferenciada sobre o fato de apresentar, ou mostrar, ou treinar, eu não consigo trazer números hoje, mas eu acho que eu já devo ter treinado para mais de 50 estagiários e técnicos e pessoas que estavam num cargo, digamos, abaixo de mim, porque foi a experiência. Então, esse negócio... você é um treinador também, um mentor, hein, eu- Adriano? Você quer, assim, fazer tem essa habilidade de treinar pessoas? Tem uma coisa interessante que você perguntou e agora que eu vou responder. Quando eu tinha 15 anos, eu visitava tanto a biblioteca, e aí a bibliotecária me viu e falou assim, Adriano, vai ter um projeto, é um projeto internacional, mas a gente vai puxar para o Brasil, chamado Mudando a História. Internacional, ele é Helping Hands, né? Tipo, mãos que se ajudam, uma coisa assim. E aí vai ter um treinamento, vocês vão para um resort e tudo mais, Uau. e aí numa ilha, você aceita esse desafio? Aí eu disse, lógico, né? Então dei meu nome, aí foi escolhido 8 alunos, eu acho, da escola toda, e eu fui. Lá a gente teve um final de semana imerso, né, no resort e tudo mais, com todas aquelas coisas todas. E ali a gente estava aprendendo a ser
leitor, mediador da leitura para crianças, qualquer tipo de público, sejam idosos, pessoas com PCD, crianças de orfanatos. Então ali eu estava fazendo isso. E aí, com o passar do tempo, a gente subiu de nível e passamos a ser multiplicadores e levaram a gente de novo para um outro local de treinamento onde a gente passou a ser multiplicador de conhecimento. Então isso eu tinha 17 anos. Então acho que essa habilidade eu construí naquele dia, naquele período, estudando a ser multiplicador de conhecimento. Então hoje eu não guardo para mim, hoje eu repasso, porque à medida que eu repasso conhecimento, eu me esvazio para receber mais conhecimento. Então eu fico nesse ciclo. Uau. Aí eu aprendo, repasso, consolido o conhecimento, aí eu me esvazio para novo conhecimento. Aí vem novo conhecimento, aí eu repasso, treino, aí eu consolido o conhecimento, eu venho para novo. Então é assim que eu tenho construído a minha vida. Muito bom. Caraca. Uau. E como que você faria isso para passar para as outras pessoas isso? Tipo, ensinar outras pessoas a pensar assim também? Vou falar uma coisa. É a questão do amor. É sério. Parece uma palavra utópica, mas não é. Porque quando você encontra o que você faz por amor mesmo, você acaba fazendo isso sem a pressão de ter que dar certo. Você acaba fazendo as coisas naturais. Você ama, né? Então eu quis passar o conhecimento para as pessoas porque realmente eu amo que as pessoas aprendam a conhecer. E, Adriano, eu queria saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória como representante de turma. Esse episódio aí é bem engraçado. Ai, muito bom. É que são 2 momentos, né? Eu fui presidente de classe e representante, porque em cada local. Mas esse do presidente de classe é uma coisa bem interessante. Presidente de classe, né? É uma coisa bem interessante porque foi no meu... Eu não me recordo se foi no primeiro ou segundo dia de universidade. Então, assim, a gente ia passar juntos 5 anos, uma turma naquele... Geralmente, o primeiro dia de aula tem mais alunos, devia ter uns 50 a 60 alunos. E, de alguma forma, uma das minhas habilidades veio à tona com 2 dias de aula. E não é o dia todo. É questão de 3, 4 horas. Isso. E de repente alguém falou assim, coloca o nome do Adriano e tal, né? Alguém me conheceu ali, viu que eu falava diferenciado e tal. Não, parece que ele tem esse jeito e tal. Aí me colocou lá, né? Aí eu falei, tá bom, coloca meu nome. E de repente começou lá, né? Aí a professora que conduziu aquele momento ali fez a votação dos 60, não sei, alunos. E de repente tinha tracinho. Lógico, tinha outros candidatos com tracinhos também, mas o meu estava crescendo muito. E aí eu tomei um susto, aquilo marcou. Não foi o fato de ter virado presidente de classe naquele momento, mas foi porque eu pensei, a gente está com 2 dias de aula e eu já ganhei com essa margem toda, não sei, essa habilidade me segue, né? Então aquilo marcou muito a minha vida. Então por isso que eu trago essa experiência. E aí no segundo período teve votação de novo, no terceiro eles aceitaram votação, mas no quarto período falaram, não, deixa o Adriano. Aí eu fiquei até o 10º período, sendo presidente de classe e tudo mais, e sempre intermediando entre os alunos e professores essa questão toda. Uau, muito bom. E a história engraçada é que eu tinha sido representante de classe no ensino técnico, né? E lá eu tava bem... Eu não sei o que me deu, acho que eu era muito imaturo, aí eu acabei falando, né, na hora da votação, ou antes da votação, dizendo que se eu ganhasse, eu iria num local mais distante tirar cópia das apostilas, quando a gente recebesse material, que era um pouco mais em conta. E aí eu prometi, eu parecia um político prometendo, entendeu? E as pessoas riram e tudo mais, só que para mim eu achei que fosse um momento, mas só que eles permaneceram nessa brincadeira durante vários dias, até que eu percebi que a palavra tem poder, e no sentido de você tem que tomar cuidado, porque certas coisas ficam registradas. É verdade. Então, essa experiência engraçada, mas que eu considero um pouco negativa, me fez eu ser um pouco mais polido depois, porque eu saberia que se eu tivesse sendo gravado, aquilo estava eternizado, aquela fala, entendeu? Tá vendo, Adriano, e tudo mais, né? Prometendo coisas já... Então, assim, prometendo coisas que não pode cumprir. Não, por mais que eu tenha cumprido, mas não ficou legal, assim, né? Assim, ninguém levou pro lado negativo. A gente tinha 17, 16 anos ali, foi dentro do ensino médio técnico. Mas eu acho que essa experiência eu carrego até hoje porque eu tenho receio, né? Não é receio, mas eu acho que eu sou mais polido hoje para saber o que eu estou falando, seja um público no ambiente corporativo, com a presença de diretor, seja num público mais aberto, onde eu posso ser o 1 a 1 com aquele, para que ele se sinta conectado comigo. Sim, muito bom. Nossa, sensacional. E como é que foi? Da onde que veio essa expressão recalibrando a rota? Eu percebi que eu estava falando muito essa frase. E aí... E eu comecei a... Em que momento da sua vida você estava falando muito, assim, recalibrando a rota? Porque tem um episódio na minha vida que eu trabalhei mais de uma década numa determinada multinacional e lá eu fiquei mudando
de cargo durante X anos, eu mudava de cargo. Mesmo que estava tudo dentro do mesmo departamento, mas eu estava mudando de cargo. E eu cheguei em casa, né? Falei com minha mãe, né? Falei, ó, mãe, eu mudei de cargo mais uma vez e tal. Eu tô bastante triste com isso. Parece que eu não sou um bom profissional, porque eles estão me mudando. Eu mal fiquei... O primeiro cargo, beleza, eu fiquei 5 anos. Mas o segundo, eu fiquei 2 anos, já me mudaram. E agora mais 2 anos, já me mudaram de novo. E eu acho que eu sou... Acho que eu não sirvo... Não faço bem nada. Porque nada eu faço bacana, porque eles estão me mudando de cargo. E ela me fez repensar a mesma história, mas com uma outra ponto de vista. Ela disse, meu filho, será que você já não desempenhou as atividades por 2 anos e perceberam que você vale a pena te colocar em mais um cargo para você desempenhar uma outra atividade? E naquele momento, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, não, acho que não, é porque eu não sou bom mesmo, não, né? E aí eu fiquei com aquele pensamento. Mas aí, Meu palavra de Deus. mãe dentro da Sim. gente, né, queima, e aí a partir dali foi me direcionando. De repente até que eu entendi que aquilo era porque eu estava desempenhando uma atividade bacana, boa, e eu estava indo para uma outra atividade para refletir lá também o que eu fazia na atividade anterior. E nas outras empresas que eu entrei, justamente essas mudanças de cargo, de conhecer muita coisa, me Sim. faziam como um profissional mais amplo. E aí fez com que eu entrasse lá, e depois a outra fez com que eu entrasse lá. Então, tu conhece isso, isso, isso? Ah, então vem pra cá. Ah, tu conhece isso, isso, isso? Ah, então vem pra cá. Então, aí que eu fui entendendo que era a questão da ampliação, né, do conhecimento que fazia ser concentrado em mim. E como eu não retinha conhecimento, eu passava, então conciliava tudo. Era um sucesso, assim, né, pra empresa, porque me contrataram nesse sentido. Por mais que eles não me conhecessem toda a aventura, né, toda a minha história, mas depois, com o passar dos anos, né, do tempo trabalhando lá, o convivendo comigo, percebem como que eu sou. Aí, Uau, muito bom. Caraca. E como que você morava em Manaus, né? uhum. E recentemente você se mudou para São Paulo. Como foi recalibrar a rota nesse sentido? Aí que Por entra. quê? Me conta. O que aconteceu na sua vida? Ah, tá. Que do nada você mudou tudo. Então, como eu fazia essas mudanças, então eu estava sempre recalibrando a rota, e até que eu usei esse termo. E aí, chegou um momento que eu não tinha decidido exatamente sair da cidade e vir para São Paulo. Realmente foi uma coisa que eu só tomei a decisão de recalibrar a rota. E aí eu decidi, vou recalibrar a rota. E aí eu decidi em maio, mais ou menos, e aí eu tive 5 meses para decidir. E aí eu fiquei organizando as coisas, de repente, em setembro, veio uma proposta de trabalho para eu me mudar de cidade e de estado. E aí foi quando eu cheguei em São Paulo, em dezembro. E aí eu cheguei aqui e falei, e agora? Eu recalibrei minha rota, por mais que eu esteja dentro da minha área de formação, mas ainda assim é tudo novo. Uma cidade que eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum amigo, nenhum colega, assim, eu não tenho casa de ninguém para ir. Então, pela enésima vez, eu estava recalibrando a rota. Então, por eu ter feito isso diversas vezes, passou a ser prática. Não no sentido de, toda hora eu estou recalibrando a rota, não. Mas de pegar a experiência e saber que desafios te impulsionam a tomar uma nova decisão, a fazer a mesma coisa por um caminho diferenciado para chegar até em resultados maiores. E naquele momento eu achei que era uma recalibração de rota e que me fez chegar até onde eu estou aqui na sua frente hoje, né? Meu Deus. E como que foi em questão da arte, assim? Porque eu soube que você fez alguns testes aqui. Sim. Aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo que você fez? Ou não? Foi lá em Não, aí Manaus? foi lá em Manaus, né? Eu contei para poucas pessoas, mas eu vou, enfim, tem que saber quem eu sou, né? Eu quero saber. Quando eu era criança, aí teve a primeira versão da novela Chiquititas, né? Aham. E aí teve isso e tudo mais, aí teve a notícia de que todas as filiais, assim, né, do SBT, estariam recrutando possivelmente novos atores. Então eu era criança, aí chamei minha irmã, ela correu e me levou lá na frente da emissora do SBT. E lá eu consegui um papel para preencher e tudo mais e fazer o teste. Tudo bem, não passei, mas aquilo, assim, era o mais próximo que eu tinha de referência de ter chegado no audiovisual, sabe? Sim. Porque eu vi lá o logo da emissora, eu tava lá na frente e tinha centenas, eu acho, de crianças gritando, eufóricas, querendo aquele papel para preencher. E depois de adulto, aí eu fiz um curso, né, de uma semana de audiovisual e no final teve um teste de elenco para Malhação. Malhação. Uhum. Aí eu cheguei a fazer, beleza, recebi devolutiva negativa, não foi dessa vez e tal, mas foi uma coisa um pouco mais consolidada. Eu falei, cara, existe a possibilidade de chegar lá. Como? Eu não sei
ainda, mas que existe. Então, essas duas experiências eu trago assim como coisas muito concretas, mesmo que a resposta tenha sido não. Mas para mim elas foram concretas, foi no meu mundo de possibilidades. Sim, e depois você acabou, né, fazendo algumas interferências, enfim, algumas atuações em audiovisual, né? Isso. Aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tava bem lá vendo a minha vida. E de repente recebo um post, né, no meu Facebook. Aí eu fui lá consultar e tudo mais, de uma colega que havia mandado, dizendo que estava tendo teste de elenco para um filme hollywoodiano. Aí eu fui acessar ali e tudo mais. Ah, posso falar o nome do filme? Pode? É Jogos Vorazes, né? Então, como é uma franquia muito conhecida, mundial, eu fui lá, fiz. Fui ler a reportagem, eu entendi, né? Que vão gravar o 6º filme, vai ser lançado nos cinemas em 2026 e tudo mais, e vão escolher um personagem que vai ser a nível de sorteio, vai ter toda uma dinâmica para escolher esse, pode ser qualquer cidadão americano, desde que mora lá nos Estados Unidos, para fazer a gravação do filme. Aí eu li, beleza, falei, não, isso não é para mim. Só que aquilo foi uma fagulha dentro de um poleiro, né? Uhum. E aí aquilo reacendeu dentro de mim. A partir daquele dia eu não consegui mais controlar. Aí eu comecei a consultar as redes sociais, comecei a ver como se faz e tudo mais. Aí eu li, mandei meu material caseiro, coisas simples que eu tinha, e até que eu vi um post, né, da gravação de um filme baseado na franquia do Pânico, do Ghostface. Então, o diretor Wesley, ele gosta muito dessa franquia e ele ia gravar um filme. E ele estava lançando o edital, né, assim, o anúncio no Instagram dele, e convidando as pessoas para mandar seu material e possivelmente ser escolhidos para fazer o teste de elenco. E eu mandei meu material e ele me pediu para que eu estivesse lá no local e hora marcada para fazer o teste de elenco para o filme Sangria. Naquele dia a gente não sabia o nome do filme e eu acabei passando. E aí a gravação do longa-metragem não foi um curta, foi um longa-metragem mesmo. Aconteceu em julho, em agosto, foi numa chácara em São Bernardo do Campo. Caraca, e tem previsão de lançamento? Vai ser lançado no cinema dia 24 de novembro desse mês. Mas como é uma história fechada dentro de São Paulo, então vai ser um lançamento específico aqui em São Paulo. Uau! Mas logo em seguida, dia 28, ele vai estar no YouTube. Muito legal! Aí eu tive meu personagem lá, que eu não posso contar, mas é uma experiência muito grande, assim, muito legal. É Sangria, realmente, assista nas plataformas do YouTube. E... A gente vai colocar aqui na descrição. Sim, vai ser que sim. dia? 24 no cinema, só que ele não vai ser aberto para o público, porque ele vai ser uma noite de gala, onde a gente vai estar lá para premiere e tudo mais. Então vai ser convidados fechados lá por conta da sala. Mas passado 4 dias eles vão colocar o filme dentro do... No dia 28 de novembro. Aí, ó, já faz o seu pitch, já fala pro pessoal assistir seu filme no YouTube dia 28 de novembro. Eu venho convidar vocês, de fato, assistam o filme. O longa-metragem está maravilhoso. Não posso contar nada do filme, né? Mas o trailer, ele vai ser lançado nos próximos dias, mas ele tem vários teasers, eu posso compartilhar o teaser. E é um filme... Assim, você tem o teaser? Sim, já. E é um filme muito bom mesmo, não porque eu participei, mas por conta da história, da conexão com os atores. Eu vi o set de filmagem, então assim, foi algo surreal. E eu convido vocês a experimentarem, né, esse trabalho que foi feito com muito carinho. Uau! Então você que está assistindo esse episódio, já corre no YouTube, a gente vai deixar aqui o link. Não sei se já vai estar disponível, provavelmente sim, né, dia 28. Vamos ver se esse episódio vai depois, pra gente já disponibilizar pra você esse link pra assistir. E eu tenho certeza que vocês vão amar, né, Adriano? Vai ser incrível. É terror? Qual que é o gênero? A ideia era suspense, né? Mas aí, como Ghostface, né? Isso eu não tô falando do filme, tô falando já do Ghostface mesmo, que é o cara mascarado. Então, ele tem uma raiva, dependendo da história, né? E então ele passa até alguns assassinatos. Então, querendo ou não deixa de fugir, não foge à regra do Ghostface que existe, que o mundo todo conhece. Sim, muito então legal. É um pouquinho de gênero de terror, mas é mais nessa pegada. Ai, muito de suspense, bom, então... do telespectador ficar imaginando quem é o assassino e tudo mais, assassina, e ficar olhando e ficar interpretando pelas nuances de cada personagem. E como que você se sentiu assim nesse set de gravação? Não, eu lembro que eu fiquei muito nervoso, time, mas muito nervoso. Tava com o coração para sair pela boca. Só que tem uma coisa que eu vou falar agora. A questão do preparador de elenco. Nossa, eu vou dizer o nome dele, Pode né? falar. O Giovanni. O Giovanni, juntamente com o Wesley também, que é o diretor, mas eles foram de tal cuidado conosco e eles sabiam que eu não tinha experiência em comparação com os outros e tudo mais. Era meu primeiro longa-metragem. Mas os caras me
cuidaram de mim de tal forma. Teve um momento que eu lembro que isso marcou muito a minha vida, né? Porque eu fiz um momento lá de suspense e eu franzia a testa. Aí eu falei, não, Adriana, não. Tenta passar isso só com um olhar, sem franzir a testa. E aí eu passei a mesma mensagem sem franzir a testa. Só que eu tô contando porque ficou tão marcada essa conversa que ele teve com todo o carinho e tudo mais. Ó, porque o telespectador, se você olhar assim, então já vão falar, é algum cara mal, alguma coisa. Se você só olhar, mas mudar talvez o olhar fixo para personagem, já deixa o telespectador na dúvida. Então, assim, esse cuidado, depois daquilo, eu relaxei. Só que o que foi surreal? Eu ter visto o set de produção, eu ter visto o cenário, ter visto tudo aquilo. Então, aquilo foi lúdico, porque eu estava com a roupa do personagem, dentro da casa do personagem, falando como personagem. E foi 2 finais de semana, né? Então, sabia que naquele dia que eu entrava lá, eu estava deixando de ser o Adriano ator e passando a ser o personagem, que é o Moisés. Uau! E agora, então vocês têm que assistir, né? O Moisés nesse... Como é que é o nome? A Sangria? Sangria. Esse filme que vai lançar aí no YouTube dia 28 de novembro. Chama todo mundo pra assistir, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Agora eu vou já até anotar na minha agenda pra não perder. Já faz aí um lançamento nas suas redes sociais pra todo mundo assistir esse filme, que eu sei que vai ser demais. E agora a gente também tem Sansão, né? Que tá aí, que você vai gravar nos próximos dias. Vai ter uma gravação de um outro longa-metragem, vai ser Sansão. Aí vai ser a gravação agora, já em novembro, e a segunda parte em janeiro somente. Eles vão dar um hiato aí de dezembro, devido à quantidade de locais de gravação e tudo mais. É uma produção também independente. É o Juliano Lobo, mas aí ele tá cuidando da gente também, ele criou um grupo no WhatsApp só com os personagens da gravação de novembro, então a gente está ouvindo ali vários direcionamentos, então, assim, eu estou gostando muito dessa parte que a gente é cuidado, né? E eu acho que quando esse cuidado gera essa conexão. Sim, e como que tá sendo essa preparação para esse personagem? Porque aí já é uma pegada mais bíblica, né? Assim, então a gente volta ali pro ambiente, né, de tantos anos antes de Cristo, então não vai ser com uma armadura, né, vai ser com uma outra roupa, vai ser num ambiente que visualmente leve, né, conecte a esse período da história e tudo mais. Então, assim, eu não vi o local, mas vai ser aqui em São Paulo, são vários pontos, não sei se a palavra é pontos turísticos, mas serão vários pontos de gravação, e aí eu tenho o meu personagem ali, né, que é um príncipe, filho de um rei, e vai ter um determinado ponto lá com Sansão, enfim, né? Aí a gente ainda vai ver como é que o diretor vai construir tudo isso. A gente recebeu as falas, já tá tudo comigo, então meu papel é ler, reler, absorver todas as falas e a encenação, estudar, né? E você também teve uma experiência numa novela vertical, né? Como é que foi essa experiência de luta, ação, tiro, porradaria, bomba, capotamento de carro? Não chegou a tudo isso, mas seria interessante. Mas, enfim, foi uma experiência bem legal também. É uma novela vertical da plataforma Kawai. E aí eles mandaram mensagem perguntando se eu estava disposto a fazer uma participação. Então eram 60 episódios, mas eu não gravei todos. Eu gravei exatamente um momento lá que acontece uma situação com o personagem principal, onde vai ter um leilão. E acontece uma situação dentro da sala onde está tendo o leilão. E aí os seguranças são chamados para conter o personagem principal, uma situação que acontece lá. E acontece uma luta corporal e tudo mais, então assim... Já tá disponível essa Não, eles novela? estão terminando de gravar, e aí eu acho que depois passam uns meses aí, né, até ser lançado na plataforma, então por enquanto não vou poder disponibilizar link, porque nem eu tenho, então vou ter que esperar lançar oficialmente para poder puxar o link e verificar qual dos episódios eu apareço ali para poder associar a minha rede social. Mas enfim, foi uma experiência incrível porque eu imaginava, né, dentro desse mundo que teria uma cena de ação, mas já aconteceu muito rápido, muito cedo, e já teve uma luta corporal ali, foi algo bem, bem legal, assim, o preparador de elenco também cuidou da gente, explicou, construiu ali a cena e deu tudo certo. A gente gravou 4, 5 vezes a mesma cena, né, porque pega o take 1, pega o take 2, o take 3, o take 4, o take 5, aberto, fechado. Nossa, incrível. Adriano, e também eu queria saber um pouquinho, porque você é um engenheiro, tipo... uma carreira sólida como engenheiro e tal. E como que é você conseguir equilibrar esse mundo, né? Como engenheiro, com atuação e tudo, é uma loucura. Como é que é essa... É que nem a gente falou, são coisas diferentes, mas
mas ao mesmo tempo eles se complementam, né? É. Assim, dentro de mim, elas não se separam, elas se conectam, elas se Olha. complementam. Então, é justamente, você deu a resposta, elas se complementam. Então, assim, o mundo corporativo, o fato de eu ser engenheiro, me dá essa visão lógica. Então, né, não que eu esteja numa gravata e tal, não. Mas como engenheiro, dentro de um mundo corporativo, eu tenho que seguir regras. Eu sei, em todo local, mas eu tenho que seguir regras com questão de não só de horário, mas questão de relatórios e tudo entregue, porque aquilo são dados e dados precisam ser consolidados para que transformem no produto que a empresa tá vendendo, né, produzindo. Então, e já na arte, né, eu trago toda essa questão técnica também da coisa, mas eu tenho que buscar uma motivação interior diferenciada que eu vou ter que passar para quem vai estar assistindo, que é justamente a pessoa que estava trabalhando, que chegou em casa, tomou um banho e quer descansar vendo uma coisa que possa desconectar um pouco ela desse mundo pesado, que é a questão Sim. do dinheiro, das responsabilidades. Então, eu ando nesses dois mundos, né? Aqui eu tenho que ser, não vou dizer perfeito, porque não existe um ser humano perfeito, mas eu tenho que entregar dados, números, uma questão lógica exata, 1 mais 1, 2, e aqui eu tenho que trazer isso, mas uma coisa mais espontânea, mesmo que seja seguindo regras de técnicas de atuação. Então, eu vejo que elas não colidem no sentido de briga, mas elas se complementam, pelo menos dentro de mim. Sim. E o que que você aprendeu sobre você, assim, nesse mundo, né? Nessa questão é, de se encontrar dessa forma? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a recalibração da rota volta à tona. Então, assim, ter me conectado comigo mesmo e ter feito esse processo também de autoconhecimento, porque mesmo que eu estude engenharia, tem autoconhecimento. Mesmo que eu estude cinema e TV, como eu estou estudando atualmente, os primeiros módulos de curso é o autoconhecimento. Então, assim, e outra, a É. gente não tem como se desvincular das terapias. Eu falo assim, terapia, quem é que nos dias de hoje faz terapia? Eu te digo, todo mundo faz terapia. Se não faz, deveria fazer. Porque é onde você se encontra com você mesmo. E quanto mais conexão e saber quem você é, mais longe você chega. Independente da área de trabalho, de atuação, seja uma mãe, seja uma dona de casa, seja um grande empresário de uma grande companhia profissional, mas a pessoa que tem um controle das suas emoções e razões não vai explodir em qualquer momento, como foi o episódio da história dos insetos à sorte. O dono, né, do bilhete tinha perdido. E aí, qual vai ser sua reação? Beleza, eu não estou vendo o bilhete aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou respirar e eu não vou descontar em quem não tem nada a ver com a história. Eu vou tentar controlar isso daí. O que é comum é as pessoas explodirem e aí culparem X, Y, Z, dar um chute no cachorro, culpar a mulher, culpar o marido, o filho e tudo mais, né? Então, sempre transferir essa responsabilidade. Então, isso daí eu falo sobre o autoconhecimento. Tudo isso me gerou o autoconhecimento para que eu me tornasse uma pessoa melhor e um cara um pouco mais maduro do que alguns anos atrás, né? É a famosa autorresponsabilidade que a gente fala, né? Que também é se responsabilizar pelas coisas que só depende de você, né? E como que tá sendo esse novo ciclo pra você? Pra sua vida pessoal e também profissional? Esse novo ciclo está sendo, eu vou dizer desafiador, mas está sendo muito gratificante. Eu estou feliz, né? Dizer assim, tá muito fora da caixinha, tá muito fora do teu ciclo. De certa forma estou, mas eu acho que isso faz com que a pessoa entregue o melhor dele e dela, porque ele está fora da zona de conforto. E Sim. isso, longe da sua zona de conforto, faz com que você faça algumas coisas com talvez um resultado um pouco melhor, mas de uma forma diferente. Então, assim, eu estou longe das pessoas que eu conheço, entrei nessa empresa em outro estado, onde ninguém me conhecia, então ali eu tive o meu primeiro desafio de mostrar quem eu era. Então, depois que eu entrei no curso de cinema e TV, ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, a não ser que eu tivesse um tempo para poder explicar, o que a gente não tem, porque ali está para aprender uma habilidade nova. Então, estava lá aprendendo. Hoje as pessoas gostam de mim, já me conhecem, né? já me respeitam, mas eu sinto que a cada ciclo pequeno eu tenho essa necessidade de sair da zona de conforto e mostrar de novo, assim, não é querer provar por A mais B de que eu sou bom,
Ou então que eu tenho habilidade A, B ou C. Mas de mostrar essa disponibilidade de aprender e não vir com arrogância, com o nariz empinado, com sentimento de altivez. Vir um momento humilde e tudo mais. Ó, eu tenho uma história, mas a gente pode... Eu tô aqui para aprender mais do que eu tô para acrescentar. Se por acaso no meio do caminho eu acrescentar, beleza, amém. Mas se eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para aprender. Sim. Adriano, agora a gente tem uma dinâmica aqui no Time Cast que a gente faz, que é o bate-bola com o time Cruz. Eu faço algumas perguntas assim e você tem que responder. Mas é tipo, bate-bola, Adriano. Eu pergunto, você responde. 5 segundos, né? Você tá preparado? Quer tomar uma água? Tomar um Não é café? água. Não é água. Não é água. Quer que eu peça pra trazerem uma água pra você? Eu acho que alguma água eu aceito depois. Ah, então tá bom. Podemos começar, Adriano? Vai, tô pronto. Eu vou falar a luz, você fala a câmera, e eu falo ação e faço a primeira pergunta. Ai, Pode ser? vamos. Então tá. Luz, Câmera. ação. Um papel que te virou do avesso. Literalmente foi Moisés do filme Sangria. O que as pessoas podem esperar desse personagem? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu vou cortar o bate-bola, mas conta aí. O que a gente pode esperar do Moisés? É um cara interrogativo no sentido de quem é ele. As pessoas não sabem exatamente que personagem é esse, porque ele vai aparecer ali, vai causar umas situações e não vai dar para entender de que lado ele está, do bem ou do mal. É uma interrogação. Então, por isso que eu falei do franzir da testa, que eu não posso demonstrar nada, e sim só pelo olhar. Então podemos esperar muito de Moisés e Sangria. Vai assistir, que já está... Tenho certeza que até esse episódio ir ao ar já vai estar disponível no YouTube. Então vai assistir lá, corre, pega uma pipoca e vai assistir Sangria. Um filme que te inspira como ator. Sinceramente, Titanic. Muito bom. Um personagem que ainda sonha em viver. Um de romance mesmo. Um hábito que te ajuda a se concentrar antes de gravar. O que você faz antes de entrar num set? Depois de ter passado todo o texto, quando eu percebo que já fiz de tudo, que já não tem mais o que absorver, já está consolidado, eu literalmente tenho que deixar o script de lado, o roteiro de lado. E ali, se tiver gravação com roupa preparada, eu fico com a roupa e aí eu já passo a me sentir como o personagem. Muito bom. Um aprendizado que a engenharia te deu e a arte aperfeiçoou. A engenharia me deu a necessidade de entregar coisas muito rápidas. Tipo, é para hoje e aí tem que ser hoje. É para ontem, tem que ser ontem. E aí a arte está me trazendo essa velocidade na coisa, só que eu estou aperfeiçoando para que seja entregue hoje com qualidade devido à emoção. Então a arte não é velocidade, ela é qualidade. Então eu estou aperfeiçoando essa qualidade, essa habilidade. Muito bom. Um erro que virou história boa de bastidor. Acho que essa do franzido é legal, né? Já cortou essa parte? Hein? Não, mas é um erro que virou história de bastidor. Eu acho que foi... não. Também foi no mesmo dia do franzir da testa, mas eu não consegui passar a emoção naquele momento. E aí o diretor, justamente com o preparador de elenco, falou assim, deixa o Adriano aí se concentrando, bora gravar as outras cenas do dia e quando a gente acabar, a gente retorna para essa cena. Então naquele dia eu não gostei daquilo, mas eu entendi que eles encararam super bem, de forma madura. Eu que não gostei, né, de ter perdido um momento de gravação. Mas depois a gente voltou e gravou. Faz parte. Tem algum diretor que você sonha, assim, eu gostaria muito de trabalhar junto? Eu acho que o Vicente Guerra. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu tive a oportunidade de fazer 2 workshops com ele, um no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo. E quando eu fui fazer de São Paulo, ele falou, Adriano, e eu tomei-lhe um susto, porque quem sou eu para ele reconhecer o meu nome no meio da turma? Isso eu fiz em julho e em setembro. Períodos diferentes, ele me lembrou de mim pelo nome. O Vicente é incrível. Um beijo, Vicente! Aquilo ficou marcado. O Vicente é demais mesmo. Aí, vai que daqui a pouco você trabalha com o Vicente aí. Uma frase que te guia na vida. Essa frase que eu tô trazendo como slogan meu, recalibrar a rota. Uma palavra que define o Adriano hoje. Hoje é esforço.
Uma lembrança que te faz sorrir sempre. Eu lembro de uma determinada casa que eu morei com toda a minha família num determinado almoço. E aí, nos dias nublados, nos dias mais chuvosos, eu faço essa lembrança da minha memória, eu revisito esse dia e aí eu vejo todo mundo ali na casa, ao redor da mesa, e aí aquilo me traz uma paz dentro de mim. Teatro, cinema ou novela? Eu vou deixar cinema e novela e teatro. Uma mania de artista que você tem e você, tipo, nem disfarça que você tem uma mania assim como artista. Muitas vezes eu quero ser o primeiro a falar. Começar a explicar e tudo mais. Se tiver que... Não é a palavra atuar, mas se tiver que ser... Tiver algo diferenciado ali que mexe com comunicação, eu quero ser o primeiro. E aí as pessoas já sabem, lá vem o Adriano, lá vem o Adriano. Nós artistas, a gente é um pouco mala mesmo. Um livro que te marcou. O Senhor dos Anéis. Ele foi muito extenso. Eu levei meses para ler o livro 1, 2 e 3, né? E primeiro estava só o livro 1, depois o 2, e no outro ano o livro 3, mas é que aquelas palavras técnicas difíceis lá da Terra-média fazia eu visitar aqueles locais ali só na leitura. Então, aquele livro mexeu muito com a minha imaginação, porque eu já era adulto quando eu li aquele livro. Então, é um livro que eu guardo muito comigo. Muito bom. Um mico de bastidor que você quer contar pra gente, assim, tipo, uma coisa que você passou muita vergonha, sei lá, que aconteceu. Eu acho que são dois, rapidamente. Um que eu dei uma entrevista e aí eu fui tentar falar e aí eu fui tentar molhar os lábios. E a câmera pegou a entrevistadora e depois a câmera me pegou. Então, na hora que a câmera me pegou com a resposta, eu limpei os meus lábios e ali ficou eternizado aquele vídeo eu dando a língua para a câmera. E aí, quando eu comecei a responder, primeiro eu dou a língua e depois eu respondo. Então, essa daí o pessoal bagunçou demais comigo ali, né? Quando eu dei essa entrevista. E teve uma vez que eu fui gravar com a Mônica Teixeira e ali era para gravar o self-tape. E eu fiquei muito nervoso e eu senti uma dor no estômago, uma dor de barriga, assim, que eu falei, meu Deus, isso é tudo nervosismo de gravar. Não, é super comum isso. Tem alguma música que te marcou, assim, na sua vida, ou que pode representar o seu momento hoje? Tem alguma música que você goste muito? Tem. Eu não sou muito bom de cantar, mas a letra diz, né, eu consigo encontrar ela aqui daqui a pouco, diz sobre os meus sonhos, né? Os sonhos que um dia ficaram guardados, Deus disse que é possível realizá-los. Então, de vez em quando eu canto essa música, esse louvor, e eu falo, um dia me disseram que eu não podia. E aí eu trago essa música assim, que é como um hino para mim de motivação e vencer. Uau! Um talento que pouca gente sabe que você tem. Eu amo escrever. E eu tenho muita coisa escrita agora, depois de adulto, então as pessoas realmente não sabem disso de mim. Vamos botar isso pra jogo. Me manda umas coisas pra eu ler, Adriano, pra gente ver. Vamos produzir isso aí, virar curta, virar roteiro de filme. Um conselho pro Adriano de 17 anos. Se você quer fazer isso, que você faça. Por quê? Porque a vida vai rodar, e no final você vai acabar fazendo o que você tinha que fazer lá com 17 anos. Então, se eu estou fazendo hoje o que eu queria ter feito com 17 anos, para que ter esperado tanto tempo? Era melhor ter feito lá. Então, eu falo para os jovens de 17 anos, faça o que você quer hoje, no sentido de profissão, sonho, porque você vai chegar 2 décadas depois e vai olhar para trás e vai dizer, onde eu já cheguei porque eu segui o meu sonho. Muito bom. Um sonho que ainda quer realizar. Falar inglês fluentemente, a ponto de... Eu sou avançado, mas não fluente, mas eu quero pegar o celular e ligar para qualquer pessoa de qualquer país e falar, decorrer 30 minutos conversando com a pessoa em inglês sem nenhum problema. Então, atualmente, eu estou estudando 9 horas e meia por semana de inglês para chegar nesse nível de avançado para fluente, mas tem que se espremer mais um pouco por causa da dicção, por causa da pronúncia, do accent. Ai, muito bom, caraca. Eu acho que você já pensa em inglês?
Já, pra dentro da coisa já é inglês. Porque dizem que quando a gente começa a pensar em inglês é porque a gente tá fluente, né? Tem momentos que eu falo inglês comigo mesmo, assim, alguns pensamentos, até uma oração pra Deus, já fiz oração em inglês e tudo mais. Mas a oração em inglês é a coisa mais linda do mundo. In name Jesus, Lord, Amen. E pra fechar, Adriana, eu queria muito que você deixasse uma mensagem pro pessoal que ouviu até agora esse episódio. Para essas pessoas que sentem que é a hora de recalibrar a rota. E sei lá, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho ou uma frase, o que você quiser. Para o pessoal que tá em casa e assistiu esse episódio até agora, você pode usar essa câmera, que essa câmera é a sua câmera. Então você pode usar ela e abrir aí, abre o verbo e fala aquilo que o seu coração quer deixar para essas pessoas que estão assistindo esse episódio até agora. De imediato quero agradecer, né, estar aqui no TimeCast, mas a mensagem que eu tenho para deixar para você é que o recalibrar da rota, ele não tem hora, não tem dia, não tem local físico do mundo que possa te impedir. Porque quando você decide fazer uma coisa, não importa o nível e a complexidade daquilo. Pode ser ter mais um filho, pode ser casar novamente ou casar, pode ser começar uma carreira nova, fazer uma transição de carreira, não importa. Porque está muito voltado para o que você quer, o que te motiva. Então, quando eu passei a descobrir o que me motiva, o que está dentro do meu coração, o caminho passou a ser mais fácil. E assim eu falo para você. Quando você revisitar o seu coração, o seu pensamento, entender aonde você quer chegar, o que você almeja, aquilo vai se tornar tão claro, tão sólido, que vai se tornar como um caminho, uma luz mesmo assim, tão clara que você vai seguir em direção àquilo e vai acontecer os obstáculos naturalmente, mas você vai chegar lá. Então, minha mensagem para você é que você tiver que recalibrar sua rota, não importa a idade, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser uma pessoa de mais idade, não importa. Se você precisa recalibrar a rota, só faça. Revisite o seu coração, peça orientação sim de Deus para que também você não entre em caminhos que não sejam agradáveis, mas fora isso, você tem um sonho, vai lá e mergulhe até alcançá-lo, porque não existe nada no universo que possa nos impedir de alcançar aquilo que a gente tanto almeja e sonha. Uau! Esse foi o Adriano Kell. Caraca, Adriano, muito obrigada por ter vindo aqui no TimeCast, compartilhado sua história. Para mim foi muito gratificante. E para você nunca esquecer desse momento, nós temos um presente para você levar para casa e lembrar da gente todos os dias da sua vida. Você usar aí, é um presente nosso para você, do TimeCast, para você... nos seus momentos de leitura, café, escrita. Eu vou ler aqui. Adriano, o TimeCast é feito de pessoas incríveis como você. Obrigada por fazer parte desse projeto. Beijo, time. É isso aí. Time Cruz. Time Cruz. O primeiro que entendeu minha simbologia ali do time Cruz. Adorei. Aí, ó, Adriano. Muito bom, Adriano. Eu amei, de verdade, time estar aqui. Quando recebi o convite, eu fiquei assim, né? Puxa, né? Quem sou eu para apresentar? Mas eu revisitei a minha história e eu falei, não, sou tão rico, né? Da minha história, porque eu consigo falar delas com propriedade, porque foram as experiências que eu passei, que eu falei, não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. Pode ser que seja, digamos assim, a única, né? O cavalo cilhado tá passando na minha frente, eu vou montar nele, eu tô preparado. E cá estou eu e eu só tenho a te agradecer de verdade esse convite. E está sendo muito prazeroso. Eu até convido, procure a time, mande mensagem no direct dela e tudo mais, porque é um momento incrível mesmo de estar aqui. Quando você estiver aqui no meu lugar, sendo entrevistado por ela, você vai saber da alegria que eu estou sentindo. Ai, Adriano, obrigada, que lindo. E também essa equipe toda que está aqui por trás, que vocês não estão vendo, mas tem uma equipe toda aqui trabalhando e me cuidaram desde quando eu pisei na agência até chegar aqui, eu estou sendo cuidado como um príncipe mesmo, eu só tenho a agradecer. Que lindo, obrigada, Adriano. Nossa, é incrível. Eu queria que você deixasse suas redes sociais aqui para o pessoal que está assistindo, para te seguir, acompanhar seus projetos, né? Sim. Que tem Sangria, tem Sansão, que vai lançar também. Futuramente tem a novela Vertical, que vai lançar. Esse vai ser para 2026, mas por enquanto, né? Sigam você para saber. Nas redes sociais, coloca aí @ né? adriano.kell, KHL.oficial. Esse é minha rede social que eu acabei vinculando a todas as plataformas, né? Instagram
e TikTok, e YouTube. Então esse é o nome que está cadastrado, mas vocês me seguem que vai ter muita coisa nova, muita coisa está acontecendo. Esses projetos vão ser para 2026, mas o Sangria já é para agora, esse mês já. Então estejam lá, que vai estar no YouTube, vai estar na minha rede social, e vocês vão poder acompanhar e ficar por dentro um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores e também no real. Aê! E você também não deixa de seguir o TimeCast. Também. Nas todas as plataformas, nós já estamos lá posicionados. No TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Sigam as nossas redes sociais. Sigam a minha rede social também, que é a Time Cruz. Pra você também ficar por dentro de todos os meus projetos. E também eu queria agradecer aqui o pessoal da Reinvente Podcast, que eles são incríveis. Se não fosse eles, não teria TimeCast. Então eu queria mandar um abraço, um beijo pra você que tá em casa e também tem esse sonho de ter o seu próprio podcast, que você tem alguma empresa que precisa ser posicionada no mercado mesmo, tanto no digital quanto no físico. Procurem eles, que eles são incríveis. O Reinvente, ele tá ali de portas abertas para te receber mesmo. E eu também queria fazer um agradecimento especial pra Jeb, que me vestiu hoje no TimeCast, que eles são incríveis. E como eu falei no início desse episódio, procurem as lojas, o site, entrem no Instagram deles, vejam a coleção deles, que eles são sensacionais. Eles só trazem realmente roupas maravilhosas e que te fazem se sentir bem em qualquer lugar do dia e qualquer hora. Você pode ir trabalhar, você pode ir para uma festa, você pode ir para um evento, um networking depois do trabalho, um after, né, depois do trabalho. Então, sigam eles nas redes sociais também, que é a Uzi Jeb. E vai lá e escolha a sua roupa, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz e vai se sentir muito bem vestindo os looks deles. E eu também queria pedir pra você curtir, comentar esse episódio, compartilhar com todas as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que a história do Adriano foi incrível. E assim como me ajudou, Adriano, a ter vários insights aqui no meio da entrevista, eu já anotei algumas coisas assim que eu falei, caraca, se eu não anotar, eu preciso botar isso em prática. Já, só conversando com você, eu tenho certeza que você também teve esses insights. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios, mas compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem, a história do Adriano, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Beijo, tchau! Ela é a TimeCast, 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 TimeCast.